Muito boa noite a todos. Que a paz, serenidade, confiança em nosso Mestre Jesus Cristo, nosso irmão maior, nosso amigo, possa estar conosco em nossos corações, que possamos sentir a presença em nós, nos envolvendo com seu amor, seu carinho, a sua luz. Antes de iniciarmos, gostaríamos de elevar então o nosso pensamento a Ele, agradecendo pela semana que tivemos, pelas dificuldades que nos fizeram aprender, nos tornaram mais fortes, nos auxiliaram em nossa jornada evolutiva, pelas alegrias que nos estimularam, nos deram ânimo, coragem para prosseguir na marcha. Abençoe, Senhor, todos aqueles que o Senhor colocou nos nossos caminhos, para que possamos aprender com eles e possamos auxiliá-los dentro do possível, na sua também, na ascensão espiritual de cada um. Obrigado, mestre amigo. Abençoe nossos corações. Tirai dele o medo, a angústia, o ódio, a inveja, o rancor. Que os bons espíritos, seus mensageiros, possam nos inspirar o amor, o perdão, a paz, a bondade, a caridade, para que possamos viver em paz dentro de nós, não em conflito, como temos vivido, não em desequilíbrio, mas em equilíbrio, em serenidade. Muito obrigado, mestre amigo Jesus, ser conosco nesse instante sempre, que assim seja. Hoje, continuando o nosso estudo, nós estamos fazendo os contos espíritas, mas pegamos o livro Jesus no Lar, que é um livro só de contos, né? O nosso querido Neio Lúcio. Então, nós estamos no capítulo 36 desse. Tem como título O Problema Difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver no serviço referentes à procura da luz divina. Então, mais uma vez, aquele grupo estava reunido, né, aquela noite, há quase 2000 anos atrás, né, há cerca de 2000 anos, aproximadamente, na casa de Simão Pedro, onde Jesus se reunia com os discípulos, com amigos, com familiares, com vizinhos, aquela aldeia, né, aquela pequena aldeia chamada Cafarnaum, onde morava Simão Pedro, ali às margens do lago de Genezaré, onde eles pescavam, exerciam seu ofício, né? E, e aí, uma das pessoas que estavam ali perguntou a Jesus qual a questão mais difícil de resolver no serviço referentes à procura da luz divina. Quer dizer, quando a gente está procurando a luz divina, qual que é o problema, a questão mais difícil de resolver? Essa foi basicamente a pergunta que foi feita para Jesus. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Qual setor? Nós temos vários setores da luta espiritual, né? Temos o egoísmo, temos o orgulho, temos a vaidade, temos a ganância, temos vários, né? Mas onde que estaria o mais complicado problema? Olha, vamos ver o que Jesus vai responder, né? Depois de assinalar variadas considerações acerca do assunto, aí um comentou uma coisa, o outro outra. O mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Vai contar uma história, né? Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Um grande sábio tinha 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Não eram pessoas fúteis, né?
Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. Então, Jesus contou essa história como se os três filhos estavam justamente discutindo qual o obstáculo mais difícil de vencer no caminho da vida. É mais ou menos o que eles perguntaram para Jesus, né? No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, eles já estavam se altercando, né? Talvez até agredir um ao outro, né? O genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Então, chamou os três e falou: olha, vou te dar uma tarefa para vocês. Iriam os três ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honrariam o espírito de cordialidade e gentileza. Então, cada um ia carregar uma dádiva, né, para oferecer ao príncipe. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara, né, um bichinho, né, tipo uma corça, assim, é tipo um veado, né, aqueles, tipo Bambi, assim. Eu acho que é isso, né, tipo um Bambizinho, assim, né, então, um filhote, talvez, não sei. Mas é um animal parecido. Se não for exatamente esse, é um animal parecido. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. 3 milhas. Então, quase 5 quilômetros, mais ou menos. Então, 1 hora de viagem. A gente mesmo andando é mais ou menos o que a gente anda de 1 hora, 5 quilômetros, né, andando. Então, o terceiro, um bolo, o segundo, uma corça, e o primeiro, um vaso de argila. Muito bonito. O depositário do vaso, não, aí faz o seguinte. No entanto, no meio do caminho, já estavam andando ali, no meio do caminho, eles começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. Então, aquele que estava levando o vaso não concordava do jeito que estava puxando o animalzinho, né? E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo. Então, por outro lado, aquele que estava puxando o animalzinho dava também instruções ao que estava carregando o bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Cuidado, olha aí, vai tropeçar. E este último aconselhava o portador do vaso, valioso, para que não caísse. E aí você aí com esse vaso, cuidado para não cair, hein? Tal, tem que levar para o príncipe e tal. O pequeno séquito seguia estrada fora. Dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros. Então, cada um, em vez de focar naquilo que estava fazendo, ficava reparando o que os outros estavam fazendo, para criticar, né, e tudo mais. Com observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, espremido pelas inquietações de ambos, escorrega, de súbito, para espatifar-se no cascalho coerente. Então, o que estava carregando o animal, em vez de se preocupar com isso, ele foi lá tentar ajudar, fazer alguma coisa para ajeitar o vaso. E os dois apertando ali, não, larga aqui e tal, não sei o que, o vaso cai no chão. E espatifa no cascalho. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O animalzinho, assustado com aquele barulhão, fugiu. O carregador do bolo avança para sustar-lhe a fuga. E aquele que estava carregando o bolo correu atrás para tentar segurar a corça, né? Internando-se pelo mata dentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. E aí
a bandeja se perdeu completamente. Caiu o bolo. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes voltam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias, enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, o que a gente vê aqui? Qual que é o ponto, qual que é a história, né, que Jesus contou? 3 irmãos, filhos de um sábio, discutindo, né, entre eles, e aí o sábio dá uma tarefa para cada um. Né? Cada um tinha que levar um presente para o príncipe. E no meio do caminho eles começaram a discutir porque cada um queria dar palpite do jeito que o outro estava fazendo a sua tarefa. E acabaram os 3 perdendo o que tinham feito. Né? Então, o que estava levando o bolo deixou o bolo cair. O que estava levando a corça deixou a corça fugir. E o vaso, né, espatifou-se no chão. Então, Jesus mostrou aqui que o mais intrincado problema do mundo é o de cada um em cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Então, o que é difícil é a gente cuidar da nossa vida, porque a gente quer cuidar da vida dos outros. Não é ser indiferente a problemas, a dificuldades, não é isso. É que cada um tem uma tarefa a fazer, tem uma vida para tocar. E nós temos o hábito de querer viver a vida dos outros, de querer que cada um faça o que a gente acha. Então, a gente se intromete na vida, às vezes, dos nossos filhos, né? É claro que quando eles são crianças, nós temos a obrigação de direcioná-los no caminho do bem. Mas depois que eles se tornam adultos, eles se tornam responsáveis pela própria vida. Mas, mesmo assim, nós queremos dar palpite no que eles vão trabalhar, com quem eles vão casar, né? Até que roupa, às vezes, né, vão vestir. Às vezes acontece assim também com os nossos pais, às vezes fazemos isso, queremos impor também aos nossos pais, nossos irmãos, nosso cônjuge, né? Então, assim por diante, nós ficamos muito focados e a gente acha que sabe como é que o outro deve viver, mas esquece das próprias tarefas do caminho do bem. Esquece que a gente tem a nossa própria obrigação, o nosso próprio compromisso. Então, fica muito difícil dessa maneira. A gente viver e conviver com pessoas que querem se intrometer na vida da gente, ou quando a gente faz isso em relação aos outros. A gente pode, às vezes, conviver com uma pessoa que a gente não tem muita afinidade. Às vezes, a gente vai conviver no trabalho com alguém assim, né? Às vezes, até dentro do próprio lar. Mas, se a pessoa leva a vida dela sem se intrometer com a gente não sente uma grande alegria, às vezes, né? De conviver com a pessoa, mas também não atrapalha, digamos assim, né? Mas às vezes a gente gosta de alguém, né, pode ser um parente, pode ser até um colega de trabalho, mas se a pessoa quer o tempo todo cuidar daquilo que não é dela, se intrometer na vida dos outros, na nossa vida, a convivência vai se tornando cada vez mais difícil. No casamento, isso é muito comum, né? O marido quer que a mulher seja de um jeito e a mulher quer que o marido seja de outro jeito. Nós não nos casamos para mudar o outro. Casamos e convivemos para mudar a nós mesmos. É claro que se tem alguma coisa que incomoda especificamente, um ponto ou outro, de vez em quando, ele pode falar, olha, eu não gosto que você fale assim comigo, eu não gosto. Mas, assim, são questões que a gente tem que aprender a resolver
com a almofada, né, do perdão, carinho, mas não permanentemente querer moldar o outro da maneira que a gente acha correta. E isso a gente faz demais, e isso tem sido um dos maiores motivos de separação, um dos maiores motivos de rompimento de relações entre pessoas, independente se são casados ou não. Às vezes parentes, às vezes irmãos, às vezes amigos, porque é um hábito que às vezes adquirimos que nos torna extremamente nos torna extremamente inconvenientes e permanentemente uma pessoa desagradável. Deus não faz isso com a gente. Ele nos criou. Ele permite que a gente o consulte, né? Busque inspiração para fazer o bem. E ele sempre auxilia. Sempre envia os seus mensageiros, nossos irmãos da vida maior, para nos auxiliar, para nos instruir, né? Para nos ajudar na nossa caminhada. Mas ele não interfere nas nossas decisões se a gente não pede, né? Ele que é o Todo-Poderoso, ele que sabe de todas as coisas, ele não faz isso. Então nós não temos esse direito. E isso realmente tem provocado muitos problemas de convivência. Às vezes, por exemplo, no caso específico do casal, às vezes as pessoas se gostam, mas não conseguem viver junto porque justamente um quer ficar controlando, interferindo, vivendo a vida do outro. E isso está errado. É claro que os dois têm compromissos comuns quando se casam. Isso tem que ser mantido, tem que manter o respeito, né? a atenção, etc. Mas nós não podemos, eu gosto desse filme, você tem que assistir comigo. Às vezes coisas pequenas assim mesmo, né? Você tem que vestir tal roupa assim, assim. Você não gosta, não, mas você tem que vestir. Isso começa a cansar o relacionamento, né? Então a gente tem que tomar muito alerta para isso e focar na gente. O que eu quero mudar em mim? O que eu quero melhorar em mim? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu mesmo, eu não quero me tornar uma outra pessoa. Eu quero me tornar um eu, né? Eu mesmo, mas melhorado. Então, o que eu tenho que fazer? Me tornar mais paciente, por exemplo? Me tornar mais caridoso? Então, esse é o foco da nossa mudança. Então, essa é a lição, essa é a história da noite que nós contamos aqui. Pedimos a Jesus que continue nos abençoando, abençoe nossos lares, que possamos nos inspirar nele, porque ele esteve entre nós, mas não ficou, imagina, ele sabia tudo. Mas não ficou falando assim, Pedro, você tem que fazer assim, fulano, tal. Não, bastou. Ele contou, né? Transmitiu seu recado, exemplificou o seu amor e passou, né? Ele passou. Deixou cada um seguir a sua própria vida. E nem os discípulos ele interferiu diretamente nesse sentido, querendo modificar as pessoas, mas inspirando. É o que o líder faz, inspira, né? Então, que ele continue nos inspirando no caminho do bem, que possamos seguir os seus exemplos, as suas virtudes, para ir nos aprimorando aos poucos. Muita paz a todos, uma ótima semana, que Jesus possa nos envolver os corações, que a gente possa contar sempre com a presença dos amigos espirituais em nossa jornada, para que a gente possa avançar com segurança, sob a inspiração do alto. Muito obrigado, mais uma vez, pela companhia de todos, e que o Mestre Divino nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça, hoje e sempre.